O dia, a Roberta Azevedo está comigo aqui porque a gente vai repercutir agora, Roberta, a história do prédio que corre o risco de desabar na rua Abílio de Oliveira, em plena Beira-Mar Norte. Inclusive, você vai ver com a gente, os moradores já estão deixando os apartamentos. Vamos para lá? Angélica Varaschini ao vivo, direto do local. Te cuida aí, hein, Varaschini? Fica numa distância de segurança aí. Nesse momento, o que você colheu de informação com as autoridades de Florianópolis e o que você ouviu dos moradores aí a respeito desta preocupação e o risco de desabamento? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando, Maria e a todos que estão acompanhando a SCC Meio-Dia. Estamos aqui exatamente na Beira-Mar Norte, aonde aconteceu, o caso desse prédio. Aqui o Morada do Norte. Inclusive, a rua está fechada agora e, na verdade, Fernando, os moradores, o prédio ele já foi evacuado, viu? Desde ontem à noite, por volta das 9 horas da noite, os bombeiros foram chamados, também a Defesa Civil, e os moradores tiveram que sair. Esse prédio, olha só o tamanho, o Ramon está mostrando para vocês, o tamanho desse prédio. São 12 andares, 25 apartamentos. E agora não há ninguém. Inclusive, nós estávamos aqui antes e vimos, obviamente, uma senhora entrando, não é moradora, ela fazia limpeza, e a gente viu ela saindo já com algumas coisas. Então, o pessoal está tirando todos, alguns pertences de casa, porque ontem foi, então, evacuado o prédio. Os moradores aqui sentiram um tremor aqui do prédio e por isso foi feita, então, essa evacuação. E mais do que isso, viu, Fernando, não foi só os moradores do prédio, não, viu? Moradores do lado, a gente conversou com alguns moradores aqui, também o próprio estacionamento que tem aqui do lado E os moradores, que estão por aqui dizendo que não está caindo o prédio. Realmente, o que a gente tem de informação é que não está caindo, mas houve esse tremor porque houve uma ruptura das vigas de sustentação do prédio. Inclusive, nesse momento, eles estão fazendo aqui no prédio, reorganizando essa estrutura. Aqui do lado, por isso que a rua aqui está fechada, porque já chegou um caminhão de vigas, porque foi contratado pelo próprio condomínio um grupo de engenheiros para fazer todo o trabalho de análise e de estudo e aí sim para organizar e fazer essa sustentação. Isso aconteceu entre o primeiro e o segundo andar. E também foi sentido na garagem essa ruptura das vigas. E agora, nesse exato momento, aqui no prédio da Morada do Norte, alguns moradores estão aí porque tiveram que sair das suas casas, obviamente querendo voltar. E aí com essa questão do perigo ou não, de poder desabar o prédio. E segundo o que a gente apurou aqui, inclusive com o engenheiro que está fazendo a obra aqui do lado e veio aqui conferir essa obra, realmente não há perigo de desabamento do prédio. Isso porque há um cuidado em relação a isso e as vigas já estão chegando. Um caminhão já chegou e agora a expectativa é que um outro caminhão chegue. Os engenheiros estão ali trabalhando e bem por isso deve acontecer nos próximos dias e nas próximas horas, obviamente, algo mais concreto. As informações que a gente tem, viu, Fernando, e vocês que estão acompanhando, é que ainda não se tem a ideia de quando os moradores poderão voltar aqui no prédio. Ele fica interditado por tempo indeterminado. Inclusive, segundo a Prefeitura de Florianópolis, por meio da Defesa Civil, informou que os trabalhos vão ser divididos em 2 etapas. A primeira é esse plano de estabilização emergencial que já está acontecendo por aqui, para não houver, obviamente, novos colapsos aqui no prédio. E depois, então, vai ser feito, obviamente, esse reforço, esse plano de reforço para as estruturas do prédio. Até esta sexta-feira, a equipe de engenharia contratada pelo condomínio, então, vai colocar em prática essa primeira etapa, já está colocando até sexta-feira, e aí sim, depois segue essa segunda etapa de recuperação de reforço do prédio. Mas a informação que a gente tem falando aqui, principalmente com esse engenheiro que está fazendo o prédio do lado, algumas obras, e veio conferir, não há motivo de preocupação, porque esse prédio aqui na Beira-Mar Norte não deve cair, não deve desabar, e está sendo feito todo esse trabalho de recuperação da estrutura e sustentação aqui no prédio. Fernando, volto com vocês aí no estúdio. É importante a gente reafirmar aqui de quem veio
o laudo de que corre o risco de desabamento. Varaskini, reforça para a gente essa informação. A gente entendeu que foi um engenheiro aí que está do lado e falou que não corre o risco. A gente entendeu que já tem um grupo de engenheiros que foi contratado pelo condomínio, que também fez um laudo e falou que não tem risco nenhum, mas que a rachadura na viga será consertada. Agora, vamos reforçar de quem veio o laudo de que é necessário desocupar pelo risco de desabamento. Reforça para a gente essa informação. Com certeza, Fernando. Isso veio de todo o estudo, né, da Defesa Civil, que veio aqui também ontem à noite, fez todo esse laudo, viu toda essa estrutura e então foi feito essa evacuação e ainda sem previsão para que os moradores possam voltar aqui. E também do grupo de engenheiros que foi contratado aí pelo condomínio, pelo próprio condomínio. Então, todo esse trabalho está sendo feito. Até sexta-feira, eles vão trabalhar nessa questão da recuperação da estrutura do prédio, com essas vigas que já estão chegando. Eles estão aqui na garagem trabalhando. A gente não tem acesso interno, ninguém conversa com a gente aqui, então a gente não tem acesso, mas é essas informações que a gente teve. E aí sim, esse trabalho está sendo feito. E ainda, repito, Fernando, não há previsão para a volta dos moradores. O prédio aqui na Beira-Mar Norte continua interditado. Da Beira-Mar você está aí, ô Varaskini. Confirma pra gente aí em que ponto da Beira-Mar Norte para localizar o pessoal de casa, no início da Beira-Mar Norte. Mostra pra gente, por gentileza. Olha só, o Ramon está mostrando para vocês o outro lado, é aqui na Travessa Abílio de Oliveira, com a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, viu? É bem central, Fernando. O pessoal vem muito por aqui, transita muito por aqui e é exatamente numa área muito nobre aqui de Florianópolis. É um prédio de esquina, como vocês podem perceber, é um prédio de esquina muito alto, 12 andares, né, com 25 apartamentos e muita gente que mora aqui, mas, repito, por enquanto ainda não há previsão da volta dos moradores para cá. Muito bem, é bem próximo ao Trapiche. A imagem ao vivo vai ficar no ar enquanto o Roberto Azevedo traz para a gente novas informações a respeito. Bom, a Defesa Civil fez um laudo, vistoriou, interdita e desocupa. Defesa Civil que foi lá e mandou todo mundo sair pelo risco de desabamento. Essa é a informação. Aí o próprio condomínio contratou um grupo de engenheiros, falou não tem risco de desabamento. No entanto, a gente vai contratar sim o conserto, né, do que aconteceu em uma das vigas. Agora, com o passar do tempo, a manutenção ela é natural. O detalhe é, Roberto Azevedo, a Defesa Civil tomou a medida por precaução, porque se acontece algo depois da passagem da Defesa Civil por lá, aí acabou, aí não tem jeito. Roberto, nesse momento a gente consegue entender, não é mesmo, a revolta dos moradores e também o desejo para que tudo se resolva. Afinal de contas, eles tiveram que deixar as casas. É uma ação preventiva. E a prevenção faz parte da boa rotina da Defesa Civil. Você tem que se prevenir. Se você tem uma possibilidade da situação se agravar, porque eu me pego ao fato anterior. O que levou a tudo isso? Estremeceu o edifício. Houve um barulho e estremeceu o edifício. Os técnicos da Defesa Civil estiveram lá e constataram que pelo menos uma das vigas está com problema, precisa de um reforço. Reforço não significa que o prédio vai cair, mas precisa do reforço. Então agora se tomou a atitude preventiva e a atitude que vai tentar corrigir o problema. A gente espera que não seja algo tão grave, porque o tremor no prédio pode ser até promovido, eu estava lendo sobre isso, sobre uma acomodação de solo, algum problema transitório que acontece. Às vezes a gente sente isso, né? Essa história que no Brasil não existe terremoto é piada, viu? Existe sim, só que nós, como não estamos no confronto de placas tectônicas, a gente sente efeitos menores. Mas tem cidade do Nordeste que já registrou, Centro-Oeste, não é o caso da ilha de Santa Catarina, mas foi uma atitude preventiva. Eu vou ficar com a Defesa Civil. Antes que aconteça alguma coisa, embora o risco de desabamento esteja cada vez mais sendo afastado, vamos tomar uma atitude preventiva. Prevenção salva vidas. Bom, aliás,
Este é o trabalho da Defesa Civil. Exatamente. Também prevenir. Então, fazendo o papel. Agora, para os moradores, a gente entende, ter que sair de casa, não é mesmo? Por conta de um barulho. Às vezes, o morador entende que dava para ficar, a Defesa Civil tem uma visão diferente. Bom, é melhor a gente discutir que o prédio nunca caiu, que a Defesa Civil estava errada, do que a gente ter que mostrar aqui uma verdadeira tragédia, não é? Fernando, há coisa de 35 anos, um prédio na região lá do Bom Abrigo, na parte continental, na Bahia Sul, mas na parte continental, aqui no continente, caiu. O prédio colapsou. E foram lá e constataram, era um prédio de pequeno porte, não era um prédio desse tamanho, o prédio colapsou. Caiu em cima da sua própria base. E a Defesa Civil tinha lá orientado as pessoas, tem que sair do prédio. Bom. Então não é um chute, é uma avaliação técnica. Envolve muita questão do solo também, nessa área de beira-mar. A gente sabe que a engenharia ela é tão avançada em estudos do solo antes de erguer as primeiras vigas, justamente por conta dessa preocupação. Agora, dizer que é impossível, não é impossível. Não. Agora, eu quero fazer uma observação. Uma obra de engenharia. Nós estamos no ar com esse material há pouco mais de 5 minutos. Eu já vi 3 vezes retirarem os cones para os carros passarem. Então, qual é o objetivo de ter cone ali na entrada e no fim da travessa? Se tem cone ali é porque as pessoas têm carro estacionado nas calçadas e tem gente entrando toda hora. Para você que está chegando agora aqui no SBT, esse prédio que está ao fundo foi interditado neste começo de semana pela Defesa Civil por risco de desabamento. Houve um tremor no prédio e uma das vigas precisa de manutenção. A Defesa Civil decidiu interditar e mandar todo mundo sair, evacuar o prédio. Claro que agora a gente vai acompanhar para, de fato, entender se o próprio condomínio vai avançar nessas contratações para resolver o problema e liberar o prédio, porque não é só a preocupação com os moradores. Claro que eles serão os mais afetados caso alguma coisa aconteça. No entanto, também as pessoas que passam. A gente está falando de uma das avenidas mais movimentadas de Santa Catarina, que é a Beira-Mar Norte.